É bem verdade que o trailer do filme Jorge da Capadócia tem empolgado muita gente, mesmo que em alguns momentos vemos no próprio trailer algum certo amadorismo em comparado às produções hollywoodianas ou uma certa falta de cuidado com os efeitos e enredo e uma interpretação um pouco duvidosa dos atores, levando a parecer que estamos ali assistindo uma chamada de capítulo de novela. Mesmo assim, já que se trata aí de cinema nacional, um filme com essa temática de Jorge da Capadócia, bem diferente, né, das atuais massivas comédias sem graça nenhuma da atualidade, Jorge da Capadócia é um filme que merece ali um pouco da nossa atenção. Mas a pergunta é, você conhece esse personagem realmente? Então, se você não conhece, ou já conhece, quer conhecer um pouco mais desse personagem, fica nesse vídeo até o final, você não vai se arrepender, ok? É bom iniciarmos esse vídeo dizendo que sobre Jorge da Capadócia, ou São Jorge, como preferir, os limites entre o que é terreno e o metafísico são extrapolados, tá? Já que sua própria existência real é totalmente envolvida pelo mito, então não se pode afirmar categoricamente onde termina a verdade, onde começa a fábula na história do Jorge de Capadócia. No mais, seu status de santidade e figura celestial se confundem, né, com a própria imagem mundana do Jorge da Capadócia. O fato é que, embora se trate de uma pessoa real, as origens desse Marte, tão enobrecido pela sua santidade, são confusas e incertas. Os registros escritos romanos, por exemplo, não narram a história do santo, pois o Papa Gelásio I, foi Papa entre os anos 492 e 496, proibiu suas atas por considerar as fontes suspeitas. Continuando olhando para as fontes históricas, por exemplo, algumas indicam que os pais de Jorge eram cristãos de uma família nobre romana. Já em outras fontes dizem que seus pais eram cristãos de origem grega. Isso já gera aí uma primeira dúvida, que é sobre a origem familiar de Jorge. De acordo com as lendas, já em voga no século IV, Jorge teria nascido na antiga Capadócia, região no centro da Anatólia, que atualmente faz parte da Turquia. Claro que daí vem a alcunha de Jorge da Capadócia. Ainda criança, Jorge da Capadócia, após seu pai Gerôncio morrer, mudou-se com a sua mãe para o território que hoje pertence a Israel. Sua mãe, Policrômia, era originária da cidade de Lida, que atualmente é chamada de Lode, e fica no território de Israel. Policrômia era uma possuidora de muitos bens, tendo educado seu filho com muito esmero na fé cristã. Ao atingir a adolescência, Jorge da Capadócia entrou para a carreira das armas, por ser a que mais satisfazia ali a sua natural índole combativa. Logo foi promovido a capitão do exército romano, devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir inclusive o título de conde da província de Capadócia com apenas 23 anos. E aí ele passou a residir na corte imperial e ficava na época em Nicomédia, que era uma antiga cidade-estado grega, que naquele momento da história estava sob o domínio do Império Romano. Devido ao seu carisma, o Jorge da Capadócia não tardou a ascender na carreira, e antes de atingir os 30 anos, além de conde, foi intitulado tribuno militar, que era uma alta patente ali de oficial nas legiões romanas. Inclusive, passou a ser encarregado da guarda pessoal do próprio imperador Diocleciano, que foi ali imperador em Roma entre os anos 284 e 305. Consta na história de Jorge que nessa época, quando sua mãe falece, ele doou toda a sua grande herança aos pobres e necessitados, causando tal fato grande surpresa na corte imperial na qual ele frequentava, e que ainda desconhecia sua grande fé cristã. Em 303, o imperador Diocleciano emitiu um decreto ordenando a prisão de soldados romanos cristãos devido à sua preocupação com a instabilidade do império.
visto que o cristianismo representava uma ameaça à autoridade romana, desafiando a adoração ao imperador como uma divindade e promovendo valores de igualdade e amor ao próximo, que poderia minar a coesão social e política do império. O Jorge da Capadócia então foi ao encontro do imperador para questionar esse decreto e perante toda a corte acabou, se declarando cristão. Não querendo perder um dos seus melhores oficiais militares, o imperador tentou dissuadi-lo, oferecendo-se ali terras, dinheiro, até escravos. Mas o Jorge da Capadócia manteve-se fiel à sua fé cristã e não aceitou ali o suborno do imperador. O imperador então tentou fazê-lo desistir da fé, ordenando torturá-lo de vários modos. E após cada tortura, ele era levado perante o imperador e ele perguntava se negaria a Jesus para adorar os deuses romanos. E em todas as vezes, Jorge da Capadócia reafirmava sua fé em Cristo Salvador, tendo seu martírio aos poucos ganhando notoriedade e muitos romanos tomando as dores daquele jovem soldado. Inclusive a própria mulher do imperador, chamada Prisca, se converte ao cristianismo nessa época. Não tendo êxito em suas ofensivas contra o Jorge da Capadócia e sua fé cristã inabalada, Diocleciano, o imperador, se cansa e, usando de seu poder, ordena que Jorge da Capadócia seja degolado no dia 23 de abril do ano de 303. Jorge então é sepultado em Lodi, cidade de sua mãe, e anos mais tarde o imperador romano cristão Constantino, conhecendo a fé cristã inabalada de Jorge, mandou erguer ali, na sua sepultura, um suntuoso oratório aberto aos fiéis para que sua devoção fosse espalhada por todo o Oriente. No cânon do Papa Gelásio I, Jorge foi canonizado no ano de 494 e foi listado entre aqueles cujos nomes são justamente reverenciados pelos homens, mas cujos atos são conhecidos apenas por Deus. Pelo século XV, já havia 5 igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se 4 igrejas e 40 conventos dedicados ao mártir. Na Armênia, no Império Bizantino, na Grécia, São Jorge já era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. Bem, é isso, pessoal. Esse é um pequeno resumo aí da história do Jorge da Capadócia, esse que é muito venerado entre os brasileiros, que agora ganhou um filme aí nacional, está estreando agora no início de abril, nos cinemas. Então está despertando a curiosidade aí de muita gente. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu joinha, compartilhe, comente, se inscreva se não é inscrito, toque o sininho ali para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso, beleza? Então até a próxima, fui!